o filósofo Arthur Schopenhauer. Então, quem foi Schopenhauer? Schopenhauer foi um alemão que conviveu na época de Hegel. E, segundo alguns estudiosos, né, sobre o filósofo, e a própria apostila está dizendo que a filosofia do Schopenhauer é uma filosofia pessimista. Ao contrário, nós vamos entender o que é o pessimismo daqui a pouco. O pessimismo é aquele que acredita que a vida é puro sofrer, né? Que tudo na sua vida vai dar errado. Não. E o Arthur Schopenhauer ele não era tão, né? Não era tão pessimista como a gente achava que era, tá certo? E quando eu falo de Hegel, ele tinha um problema muito grande com Hegel, porque quando os dois eram do mesmo contexto histórico, se eu não me engano, da mesma faculdade, quando Hegel marcava suas aulas, o Schopenhauer também marcava no mesmo horário. Só que as aulas do Schopenhauer não eram lotadas. Iam 1, 2, 3 pessoas, enquanto a do Hegel era lotada de gente. Tá? E aí você percebe, não é que o Schopenhauer critica Hegel porque ele se sentiu inferiorizado. Não, ao contrário. Tá? Ao contrário. Tem todo um contexto histórico. Parece que Schopenhauer virou uma pessoa louca no final da vida dela, era uma pessoa super depressiva, mas esse ser depressivo de Schopenhauer que o enriquece nos seus escritos filosóficos, né? Então, vamos pensar aqui. Então, para Schopenhauer, como Schopenhauer concebe a vida, né? Como concebe o cosmos? Então, presta atenção aqui. Eu peguei essa bolinha aqui. Tá vendo esse balãozinho? Pensa que esse balãozinho aqui, ó, tá escrito aqui 31 anos, mas na realidade ele tá escrito à vontade, tá? Tá escrito que vontade. Então esse aqui é o cosmos, esse aqui é o mundo, tá? Você lembra que na filosofia que nós estudamos, a filosofia helenística, né, no seu contexto histórico do estoicismo? O estoicismo acreditava que o mundo é racional, não é? Que a razão dominava as coisas e que tudo na sua vida era preparado. Preparado por quem? Pelo grande ser racional. Como se fosse um Deus, mas esquece essa concepção de Deus. Como se fosse um grande ser racional. O Schopenhauer, ele acredita que o que rege a natureza, o que rege o cosmos, não é a razão, mas a palavra escrita ou outra palavra, que nós vamos falar que é a vontade. Mas o que é essa vontade, tá? Então aqui nós temos alguns seres, né? Nós temos aqui um Ronaldinho, nós temos aqui o cara torcedor do Atlético, da Loucura, nós temos um gnomozinho, né? Que é uma criança, tá? Nós temos o super, como chama esse cara? O Homem-Aranha, que é um super-herói. Aí nós temos um policial aqui, tá? Eles pertencem ao mundo? Sim, pertencem. Só que olha que diferença entre o Schopenhauer e entre os estoicos. Olha aqui, os estoicos acreditam que o mundo está rodando, a vida está acontecendo, só que essa vida aqui, ela prepara a vida de cada um. Então eles podem ficar aí tranquilos. Só que para Schopenhauer, o mundo, que é, né, a vontade, não mais a razão, o mundo que corresponde à vontade, não é mais aquele ser, né, que prepara a sua vida. Não, ele não é mais aquele ser que prepara a sua vida. Essa vontade aqui é como se fosse um ímpeto cego, olha lá, que não promove a ordenação e o equilíbrio, que não promove mais a plenitude. Então o que seria esse cosmo? O que corresponderia a esse cosmo? A vontade. E o que é essa vontade? A vontade é um ser que destrói a vida do homem. É um ímpeto cego que chega aqui e pá, como se desabasse a vida do homem, tá? A vontade, ela tá nem aí para sua vida. Se você viver ou deixou de viver, tanto faz, tanto fez. Tá certo? Então, o que seria essa vontade? Seria esse ímpeto cego, tá? A vontade não reconhece a existência do homem como algo especial, tá? Ela simplesmente passando por todas as coisas, inclusive pela vida humana, de forma arbitrária e por muitas vezes violenta. É isso que aconteceu aqui, ó. Ela chega, ela destrói o homem, tá? Ela tá nem aí preocupado com o homem, ela tá nem aí preocupado com sua vida, com sua família, com seu ser, tá?
E aí que está o grande ponto central. O grande ponto central. Tá? O grande ponto central é o ser humano. Não ficar aqui caidinho, né? Sofrendo. Ai, minha vida é um caos. Ai, tô sofrendo pelo amor. Ah, tô sofrendo pela morte do fulano. Não. Né? O Schopenhauer, ele vai fazer um convite diferente. A vontade destrói a sua vida. Destrói. Mas você tem que aprender a levantar. Tá? Por isso, quando a gente fala que o Schopenhauer ele é pessimista, ele não é totalmente pessimista. Porque a vida é sofrer. Viver é sofrer. Viver é sofrer. É isso que é a teoria dele. Só que não é totalmente sofrer, tá? Por que não é totalmente sofrer? Porque ele vai falar de duas palavras que nós vamos entrar daqui a pouco, que é a fatalidade e a transitoriedade, tá? Então, logo em seguida, tem essa frase aqui, que ele vai falar que, imaginemos que nós vivemos num mundo utópico, onde todas as coisas eram boas, onde você vai encontrar o seu príncipe encantado, onde você vai desfrutar de todas as comidas especiais, todas as bebidas especiais, lá você não vai precisar de preocupar com nada. Desculpa a expressão. Não posso falar. Quase que eu falei besteira. Mas que vida chata, porcaria. Que vida chata seria essa de você ter tudo nas mãos? O interessante da vida é o trama da vida, é o sofrer. É o sofrer, é o viver, é o sofrer e levantar, é o levantar e buscar mais resposta. Não é ficar aqui deitadinho, né? Não, o legal da vida, imagina se você tivesse tudo pronto, tudo organizado na sua vida. Nossa, que vida, essa vida seria chata. Essa vida seria muito chata, tá? O interessante da vida é que a vontade vem com uma forma violenta, como um ímpeto cego, destrói tudo. Mas o ser humano tem essa capacidade de se levantar e de se reinventar. Isso que é o interessante da vida. E aí essa frase, ele está querendo dizer que imagina se a gente tivesse num mundo desse, que mundo que seria, que mundo chato que seria. Que mundo insuportável. O legal da vida é viver nesse mundo onde a vontade vem como ímpeto cego, destrói tudo. E o ser humano tem a capacidade de se reinventar, né? Olha aqui, quando a gente fala que a filosofia do Schopenhauer é pessimista, a gente fala assim, o pessimismo acredita que a vida é puro sofrimento. E a vida, nossa, por que Deus faz isso comigo? Por que eu sofro dessa maneira? Eu sofro, mas não consigo levantar. Eu sofro, mas não consigo mudar a minha vida, mudar a minha essência. Esse é um pessimista. Esse é aquele que acredita que a vida vai dar tudo errado. Mas a interpretação da filosofia de Schopenhauer é ao contrário. Por quê? Porque você pode levantar. E aí ele vai falar assim, como que eu posso levantar? Nós vamos explicar daqui a pouco. Então, o que é pessimista? É aquele que pensa que a vida é puro sofrimento. Para Schopenhauer, não há felicidade plena. Nós nunca vamos chegar à plenitude. Por exemplo, hoje eu estou feliz. Mas aconteceu alguma coisa daqui 2 horas que a minha felicidade vai entrar em contradição. Então, quer dizer, nós nunca vamos chegar à felicidade plena, à alegria plena, o amor pleno. Por quê? Porque o ser humano não conhece a plenitude. Nós não vamos encontrar a plenitude. Imagina, aqueles caras, aquela frase lá que eu passei, ali era plenitude. Só que a plenitude seria muito chata, tá certo? Então, a pessoa pessimista, ela acredita que a vida é um porra, a vida é chata, a vida é sofrimento, eu não vou encontrar nenhuma resposta para a vida, tá? E aí, o Schopenhauer vai falar assim, como que nós devemos viver? Aqui está a chave da filosofia, do filósofo Schopenhauer, como nós devemos viver, tá? Ele vai falar que, por nós não conhecermos a plenitude, nós não vamos conhecer a plenitude, nada é pleno, tá? Mas o ser humano sábio, né? O ser humano que consegue se levantar, se erguer aqui, que os caras estão caídos aqui, quem é o ser humano sábio? O ser humano sábio é aquele que, através da filosofia, entende que tudo na vida, né, é transitoriedade e fatalidade. O que é transitoriedade? Todas as coisas, boas ou ruins, um dia elas terão um fim. O que é fatalidade? Né? É a distribuição equilibrada dos acontecimentos. Né? Como assim, essa fatalidade? Por exemplo, aconteceu que uma pessoa morreu. Foi fatalidade.
Felizmente foi. Mas, depois da morte, pode vir a vida de alguém especial para você. Então, os acontecimentos da vida não é só desequilíbrio. Morte, 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 morte. Não, mas também existe a vida que pode dar esse equilíbrio. Então, o sábio é aquele que sabe equilibrar. Tá entendendo? É aquele que entende que tudo na vida, tanto bom ou tanto ruim, terá um fim. E a fatalidade é aquela pessoa que entende que aconteceu uma coisa ruim agora, mas pode vir coisas boas depois, tá certo? Aceitar tudo o que acontece é a única sabedoria possível. Então, qual que é a chave da nossa filosofia? Meus queridos, aceita que dói menos. Aceita, mas não fica aí, né, parado, né, o mundo, né, o cosmo, a vontade vai vir te dar uma cacetada de novo, vai te dar a cacetada, mas o diferencial é que você tem que saber se levantar. Aí, quem se levanta, né, quem entende que tudo é transitoriedade, tudo é fatalidade, esse é o cara sábio, esse é o cara inteligente, tá certo? E aí, o nosso amigo Schopenhauer vai falar que somente pela arte, somente através da arte, ou pela arte, o ser humano vai conseguir aplacar essa vontade cega. Por quê? Porque na arte, na hora que você está expressando, colocando, fazendo uma música, produzindo uma arte, você está colocando ali os seus sentimentos. Olha lá, por meio da criação artística, das artes, o homem deve ter momento de libertação do caos gerado pela vontade cega, né? Esse caos, essa desordem que a vontade cega nos possibilita na nossa vida. Visto que, em um universo do absurdo, uma criação estética possui o sentido que lhe é atribuído. Mais uma vez, a importância da arte é elevada, mas é apenas um momento de distração e prazer. Mas é a única forma de dar sentido para a existência do homem. Então, o que dá sentido? O que dá um remédio? O que dá o equilíbrio para o homem? Primeiro, aceitar fatalidade, a transitoriedade. Ele é um cara sábio, né? Um cara sábio. E através da arte, né? A arte não vai ser a única salvação, mas a arte é uma forma de você, então, expressar aquilo que você sente, aquilo que você deseja, aquilo que você é, tá? Espero que você tenha entendido um pouco da filosofia de Schopenhauer. Agradeço sua atenção. Levante, levante. Essa pandemia aí, essa loucura no mundo, né? Essa vontade cega que está, literalmente, essa pandemia que está destruindo a nossa vida. Você não pode ficar deitado e esperando que tudo vai acontecer, porque não vai acontecer. Você tem que levantar. Você tem que levantar. Se você não dá o primeiro passo, nada vai acontecer. Tá certo? Tá claro? Tá? Desde já agradeço pela atenção. Fiquem com Deus.